Olá, meus amigos, bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. O vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a minha vida, da minha estada no Candomblé. Me pediram para que eu pudesse comentar, falar um pouco de quando eu estive no Candomblé, e eu resolvi estar fazendo esse vídeo. Tem até um vídeo aí eu falando sobre o meu testemunho aí de do que aconteceu na minha vida até eu chegar no Candomblé, mas pediram para eu poder falar um pouco detalhadamente só da minha vinda, da minha estadia no Candomblé. A minha estadia no Candomblé, meus irmãos, foi tipo assim, tava com meus 19 anos, eu tava passando por uma situação ruim na minha vida e desempregado, não tinha onde morar direito, como eu falei lá no meu testemunho. Eu vivia com meu padrasto e a gente vivia brigando. Minha esposa estava grávida do meu filho mais velho, está com 21 anos hoje em dia, e a gente vivia dentro da casa da minha mãe. E eu estava pensando, sabe, querendo saber o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha passado, minto, não estava nem tava nem com 19 anos, estava com 18 anos, porque com 17 para 18 anos, porque eu ia passar pelo exército ainda. Então, o que acontece? Eu parei para poder ver o que eu ia fazer da minha vida, e ali teve umas pessoas que me chamou para poder ir numa consulta dos pessoal de uma umbanda que fazia dentro do seu quintal ali, nas suas casas ali. Eles invocavam ali as entidades ali, eles vinham e falavam o que tinha que falar, mas eu não gostei daquela situação ali. Eles até tentaram trabalhar ali em cima de mim ali, para poder ver se eu virava com a entidade também, mas graças a Deus eu não tinha essa vocação. Eu dentro do Candomblé eu era um axogum, eu não virava com o santo, eu tocava, eu tinha a responsabilidade de cortar para todos os santos, tinha jogo. Eu praticamente dentro da casa de santo eu era como um pai de santo. A minha responsabilidade era zelar pelos santos, por tudo que acontecia dentro da casa de santo. Só não virava com santo, certo? Como diz lá, eu era cabeça fechada. Então ali eu naquela coisa de umbanda ali eu não me senti bem. Aí eu peguei e fui um amigo meu me levou pro Candomblé, e ali do Candomblé ali eu gostei do Candomblé. Fiquei para poder entrar nesse Candomblé. O pai de santo até já é falecido, o falecido Jorge, ali do Parque Suécia. É um rapaz que eu tenho muito que agradecer a ele, por ele estar, apesar dele estar morto hoje em dia, mas foi um cara que me ensinou muito, a ser homem, o que eu sou hoje em dia. Foi através dele. Ele foi um segundo pai para mim, o Jorge. Infelizmente no final da vida dele, ele adoeceu. Infelizmente ele afastou as pessoas de perto dele, e isso me entristeceu, porque
na parte que ele estava melhor, que ele estava ali bom ali, pô, sempre estive perto dele, eu, as outras pessoas também, os amigos também, que era do mesmo Candomblé ali, a gente sempre viveu, mas na hora que ele mais precisou, ele afastou a gente de perto dele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho muito que agradecer ao Jorge, porque ele me ensinou a ser homem. Ele fez um papel de pai na minha vida, me ensinou muitas coisas do dia a dia da minha vida, me ensinou a ter responsabilidade. Então eu tenho muito que agradecer a ele. E ali, para poder entrar para aquele barracão, eu tinha que pedir autorização ao caboclo dele. E quando teve um toque lá, que ia ter um recolhimento lá, e nesse dia o caboclo dele veio e autorizou eu entrar pro barracão. E dali por diante eu fiquei ali no Parque Suécia ali, em frente ao Multimix. E vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Foi uma coisa que para mim de uma certa forma foi bom. Foi bom porque é aquele negócio, dentro da macumba a gente sabe que as coisas erradas, são as coisas erradas, mas de uma certa forma, querendo ou não, nós seres humanos, nós temos que se cuidar espiritualmente. Nós que respiramos, temos o fôlego de vida, nós temos a nossa vida terrena e também a vida espiritual, no mundo espiritual. E a vida no mundo espiritual, nós sabemos quem habita: os anjos e os anjos das trevas, os anjos de Deus e os anjos das trevas. E ali vive uma batalha espiritual. Se a gente não se cuidar espiritualmente, a gente sabemos que o destino da nossa vida terrânea só vai para o mal a pior. Então a pessoa ela tem que se cuidar ou no cristianismo ou no espiritismo. Cada um decide. Aquele que tem um conhecimento que a força que prevalece é a força do bem, vai para o cristianismo. Aquele que não reconhece vai para o espiritismo. Como eu fui, certo? Porque o que acontece? Nós sabemos que no espiritismo há uma certa cura, uma cura genérica. Mas quando a gente entramos, querendo ou não, a gente ficamos cegos. Não vou dizer que no espiritismo não tem pessoas boas, como eu acabei de falar agora do Pai de Santo, do Jorge, como muitas outras pessoas que eu conheci dentro do Candomblé, que pessoas tudo super boa, pessoas show de bola, pessoas que, pô, a gente pode dizer que às vezes te dá mais carinho do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Que dentro do Candomblé há uma certa diferença de dentro das igrejas. As pessoas dentro do Candomblé, eles são uma pessoa solidária. São as pessoas que quando você precisa de algo, meus irmãos, se precisa de algo, pode ter certeza que eles vão se reunir para te ajudar. Muitas das vezes dentro do barracão, quando você tem que fazer uma obrigação, tem que fazer alguma coisa, eles ali se reúnem, o Pai de Santo faz uma reunião, se reúne, todo mundo ali vem para poder te ajudar. Se você está passando por dificuldade dentro da tua casa, eles vão se virar, vão se apertar para poder pegar e te ajudar. Os pessoal do Candomblé, eles são assim. Os pessoal do espiritismo, eles são assim, eles são unidos. E a maioria das pessoas do cristianismo, eles são pão duro. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que Jesus Cristo ele diz: amai o seu próximo como a si mesmo. Só que eles não cumprem isso aí não. São poucos que cumprem essa palavra de Deus.
de ver o seu irmão passando por necessidade, passando por dificuldade e ir ajudar. São poucos. No meio de 100%, vou falar para vocês, 25% é o que consegue cumprir essa palavra de Jesus Cristo. Mas, como eu estava falando, no Espiritismo, a gente no mundo espiritual, a gente temos que se cuidar espiritualmente. Ou, como eu falei, no cristianismo ou no espiritismo. Porque quando a gente não se cuidamos, a gente vive como muitas pessoas aí, que a gente vê no mundo aí fora aí, vivendo como um zumbi, como um morto-vivo, vagando por cima da terra sem destino, sem eira, sem beira. Muitos se acabam na cachaça, muitos se acabam nas drogas, muito fica mendigando pelas ruas afora, porque está sem destino, não está se cuidando espiritualmente. Então, quando a gente não se cuidamos espiritualmente, o objetivo é o quê? Esses espíritos malignos pegar, se apoderar da tua vida e te levar à ruína. Pô, mas como assim o Carlos Henrique, os espíritos malignos? Mas dentro da macumba não vai ter espírito maligno? Vai. Só que há uma grande diferença. Dentro da macumba, eles acreditam que existe o orixá, existe as entidades, que são os Exu, e existe os Ekuru, que é os Ekuru, que quer dizer que são os Egum. Então, os que fazem essas pessoas aí ficar vagando aí pelo mundo afora, sem destino, são os Ekuru. Aqueles que... os espíritos mais inferiores que existem. Na macumba diz que é o espírito sem luz. A gente batia a palma, falava umas palavras lá, chamava, invocava os Egum. Para dentro daquelas festas, os Egum faziam uma ruaça, aconteciam as brigas, a gente acabava com a festa dos outros, festa que os outros faziam, levava praticamente, planejava durante um ano para poder fazer aquela festa e a gente destruir em questão de 10 minutos. Então isso aí era uma coisa ruim, uma coisa chata, e a intimidade era tanta com as entidades que eu saía de lá da casa do pai de santo, às vezes 2 horas da manhã, eu vinha no meio do caminho, sem preocupação nenhuma, que aquelas entidades elas vinham me acompanhando, e para elas poderem me mostrar que elas estavam me acompanhando, elas vinham mexendo nos matos dentro do valão, que aqui é onde eu moro, aqui no Parque São José, tinha um valão aqui, agora que está fechado, fizeram uma praça, e sem estar ventando, não estava correndo um vento, eles vinham mexendo para quê? Para poder mostrar que eles estavam me acompanhando. E quando eu chegava no portão da minha casa, às vezes nesse dia, a minha esposa e a cunhada dela estavam no quintal, estendendo roupa, e elas falaram, você entrou e deixou os outros lá fora no portão? Eu falei, deixei quem lá no portão? Não tem ninguém no meio da rua, não tem uma alma no meio da rua, só tá eu. E quando eu olhei assim, quando elas falaram, olha lá, quando eu olhei, tava lá uma pessoa em pé, só a sombra da pessoa em pé, ou a perna da pessoa no portão. Tipo, ele mostrando que, as entidades mostrando que tinha vindo me acompanhar. Naquela época eu invocava muito para as entidades da malandragem. Então eles falavam que eles me acompanhavam muito. Então eu venho para poder falar isso para vocês, meus irmãos, que verdadeiramente as entidades elas existem. As entidades elas existem, são tudo anjos decaídos, as forças malignas, elas existem, não é mentira, é realidade. Como Deus existe, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos existem, as forças das trevas também existem, certo? Eles existem. Não é à toa que quando eu estava recolhido, quando a gente estava sentado dentro do barracão, conversando, ali reunidas as pessoas que podiam entrar, teve um fato que a gente sentado no barracão,
o portão da entrada do barracão abriu, fechou sem ninguém entrar, sem a gente ver uma pessoa entrar, abriu o portão abriu, fechou. E da antes de conhecer a realidade, que isso a gente vivendo essa vida, a gente está vivendo uma vida de perdição, porque a gente brinca, a gente zoa, ali quando tá as festas, muito bem ali junto com as entidades, bebendo, fumando cigarro, tem alguns lugares aí, alguns barracão que permite drogas, certo? Onde permite, ali rola as drogas. No barracão, pelo menos onde eu servi, nunca permitiu, nem bebida alcoólica, o pai de santo ele permitia, só depois que acabasse o toque no meio da rua, no frente do portão dele, aí a gente sentava para poder beber, ou dentro da casa dele, no barracão ele não aceitava, e acha que isso aí é bom, acha que é bom, essa curtição, sou feliz aqui onde eu tô, mas só que a maioria dessas pessoas que vivem desse jeito, quando bota a sua cabeça no travesseiro, ela sente um vazio, a tua cabeça preocupada, ela praticamente espiritualmente ela tá vazia, tá sedenta de alegria, porque infelizmente a gente vai entender que fisicamente a gente possamos nos alimentar, a gente possamos matar a nossa sede, mas espiritualmente nunca vai conseguir matar, porque como a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o pão da vida e a água da vida. Jesus Cristo é a verdadeira fonte da água da vida. Então, aquele que não está em Cristo Jesus não está em paz. Ela não está em paz. Ela pode achar que ela está em paz, que ela tá vivendo muito bem, obrigado, mas sempre tem uma hora da sua vida que quando você tá sozinho, tá sozinho, não tem ninguém do teu lado. Então eu dou um conselho a cada um de vocês. Quem está pensando em entrar para o Espiritismo, não entre. Quem já está, se está pensando em sair, saia. Venha para Cristo, porque Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus também vai dizer, lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está sendo falada. Isso é uma ilusão. Infelizmente, aqueles que estão no mundo do espiritismo, achar que depois que morrer você vai ser salvo, porque quando eu estava no espiritismo, sabe o que eu achava? Eu achava como os orixás, eles, no candomblé, eles são dados como a natureza. Eu achava que quando eu morresse, eu ia viver na mata, eu ia viver na natureza, junto com eles. Sendo que isso é uma ilusão, meus irmãos. Porque sabe o que acontece? Infelizmente, quando a gente morrer, só há dois caminhos. Só há duas salvações eternas. É o céu e o inferno. E, infelizmente, se você não está em Cristo Jesus, você vai para o inferno. Para quem já participou esqueci o nome que se dá agora, de um axixê, quem já participou de um axixê, na hora de quebrar lá, fazer o exato lá de quebrar, você já viu que a pessoa que morreu, que está fazendo um axixê lá, ela voltar toda desesperada pedindo socorro para poder socorrer. Então quem já participou e está assistindo esse vídeo vai me concordar. Deixa aí o seu comentário aí na descrição. Então se vocês viu isso, vocês sabem muito bem que aquela alma ali ela está desesperada por causa de que os espíritos malignos vieram buscar ela para poder levar para o inferno. Então eu falo para vocês, não espera chegar a esse ponto, porque a gente vai conhecer na palavra de Deus que enquanto há vida, há esperança. Depois que fechou os olhos, parou de respirar, acabou, não tem mais oportunidade. É condenação na certa. Então aproveita, não fique preso nesse mundo, porque você só presta enquanto você está servindo. Depois que você parar de servir, você não presta mais para esses espíritos malignos. Amém? Uma boa tarde aí para todos. Peço para vocês que vocês possam se inscrever no canal, possa deixar o seu comentário e deixar o seu like aí, tá bom? Fica na paz, meus irmãos.